Senhor Deus, Jesus, mais querido, bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, gratidão por estarmos aqui mais uma noite, reunidos em Teu nome, estudando um pouco mais, tentando compreender um pouco mais das leis de Deus, leis essas que são embasadas no amor, na misericórdia, na caridade. Essas leis que nós precisamos tanto nos conscientizar e vivenciar para que possamos banir da terra esse sofrimento. Que essa paz e que esse amor que já sentimos, que penetra a nossa casa, o nosso lar, os nossos familiares, ela possa, através dos nossos pensamentos, ir ao encontro de todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que muitas vezes se encontram tão distanciados dessas verdades que esclarecem e que libertam. Que a nossa prece, unida a tantas outras que são feitas nesse planeta, pelos encarnados ou desencarnados, possa levar um pouco de paz, de alento, reforçando a fé e a esperança em dias melhores, para que possamos prosseguir essa nossa jornada e encontrarmos a perfeição e a felicidade relativa que aguarda cada um de nós. Gratidão por tudo, Senhor, que essa paz possa ser mantida por nós, hoje, agora e sempre. Obrigada. Graças a Deus. Oi. Boa noite, Enir. Boa noite, Boa Leila. noite a todos que estão chegando. Oi, Enir, você fez aniversário ontem, é isso? Eu fiz aniversário ontem, fiz. Parabéns aos 21 aninhos, tá? Ah, obrigada. Passou só um pouquinho de 21, mas está indo bem, está indo bem. Está perto. Está perto. Depende, né? Está certo. Ai, gente. Meus parabéns, tá? Obrigada. Muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde, alegria, paz e muito amor no coração. Obrigada, Eduardo. Obrigada. Gente, hoje a gente está caminhando para o nosso 4º capítulo, que é intitulado Vampirismo. A gente vai ver um pouquinho dessas questões sobre o vampirismo. Então, peraí, deixa eu chegar lá nos slides, que eu saí dele. Vamos lá. Primeira coisa, vamos definir o que é o vampirismo para nós, na doutrina dos espíritos. O vampirismo espiritual é uma forma de obsessão em que a entidade desencarnada se alimenta dos fluidos vitais do encarnado, desvitalizando-o. Esse tipo de ocorrência vai se dar em obsessões mais avançadas. Não é logo no início, né, dos quadros de obsessão, mas quando a obsessão se encontra num grau mais avançado, aí o obsessor está tão ligado na gente a ponto de poder, sim, nos desvitalizar. Por isso a importância da gente fazer a aplicação do passe, porque o passe vai não só ajudar a gente a se libertar um pouco daqueles fluidos que ele vai envolvendo a gente fica quase que como um casulo envolto, mas também vai ajudar a gente a recuperar as energias que a gente perde dentro desse processo. Então, vamos lá. Alexandre, que é o instrutor, ele coloca assim: movimentara-se de 1000 modos, e tocando a tecla que mais me impressionara no círculo das observações do nobre concerto de serviços, acentuou satisfeito em se aproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Então, olha que interessante, a gente vai ver que esse vampirismo que ele está se referindo
está relacionada a todos aqueles médiuns, lembra que a gente na última aula falou, um queria psicografia, outro queria psicofonia, mas cada um estava com uma vinculação, um estava vinculado à glutomia, comer muito, outro estava vinculado ao desregramento na área do sexo, cada um tinha um problema ali, e na verdade, todos eles estavam sofrendo pelos seus próprios vícios e imperfeições, eles sofriam desse vampirismo. Então, como que a gente vai querer ser trabalhador se a gente está tão enfermo, não é verdade? É preciso trabalhar um pouco as nossas enfermidades para a gente verdadeiramente poder ser um trabalhador de Jesus. Não é que a gente precisa estar são, não. 100% não. Jesus, ele valoriza o máximo do nosso esforço e do nosso empenho. Mas entenda, ainda assim, a gente precisa trabalhar para ter o máximo de saúde que a gente pode. Não estou falando só saúde física, não, mas saúde mental, saúde espiritual. E aí eles começam a fazer, né, vão ser feitas observações. Né, exclama, era o vampirismo a tese que me preocupava, né? São palavras de André Luiz. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, é um tipo de bactéria, tá? Eu só trouxe aqui só para vocês entenderem, tá? Nem o tipo de bastonete das bactérias diversas. Esses aqui embaixo são os tipos de bastonetes. Só a morfologia, a forma com que as bactérias se apresentam no microscópio, quando o patologista vai examinar o tipo de bactéria que está causando a infecção no nosso organismo. Então, ele observava aqueles tipos de bactérias, né, que aqueles médiums apresentavam, mas ele disse que não guardavam a forma esférica da cocácea, nem o tipo de bastonete das bactérias diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconheceram-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Nesse ponto aqui, André Luiz está falando das bactérias psíquicas. Lembra que numa aula do outro livro, deixa eu ver se eu trouxe aqui, trouxe assim, no livro dos Mensageiros, nós tivemos uma aula que a gente explorou esse assunto sobre as bactérias psíquicas, que eles estavam saindo lá da casa, lá daquela colônia, do Alfredo, da Ismália, lembra? E eles foram na direção do Rio de Janeiro, aí eles começaram a ver umas nuvens escurecidas, e André Luiz, ele viu que aquelas nuvens, elas eram matéria mental emitida pelo homem inferior, que ele coloca ali, e que naquela matéria mental havia um núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originaram as enfermidades corporais, ele faz a pergunta, né? Vou ler de novo. Mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? Ele faz essa pergunta, porque ele está vendo aquilo ali, ele quer saber se as bactérias, né, se essa matéria mental, ela seria capaz de originar, né, essa matéria mental originaria esses seres, né, pequeninos, esses corpúsculos microscópicos que originam também as enfermidades. E o mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Então, olha como a gente produz, né, essas larvas que vão infestar o nosso organismo
e vão sugar as nossas vitalidades. Então, ele está mostrando um outro lado. Ele está mostrando como o nosso campo mental desequilibrado, ele vai produzir também essas nuvens dessas bactérias, dessas larvas, que vão consumir o nosso fluido vital. E é claro que tudo isso não está sozinho. Por detrás, a gente sabe que tem o quadro do obsessor junto. Então, veja bem, tem as nossas ideoplastias, que é aquilo que a gente forma com os nossos pensamentos, e que, se eles forem desequilibrados, nós vamos formar essas larvas mentais, e nós mesmos, essas larvas mentais, vão consumir o nosso fluido vital, concomitante com as obsessões, né, gente? Então, olha quanto vampirismo. Então, o trabalho daquela noite estava dedicado a isso. O Alexandre estava satisfeito, que estava dedicado a cuidar dessa parte. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Foi para vocês? Ou não? Ok. Nós temos duas coisas distintas aqui essa noite. Duas coisas distintas. Uma é o vampirismo espiritual, decorrente de obsessões de graduações mais profundas, que as entidades desencarnadas se alimentam da gente. Mas nós temos esse próprio vampirismo, são produzidos por nós mesmos. Por nós mesmos. São as auto-obsessões. Nós produzimos, pelo nosso desregramento mental, que a mente é matéria e ela manipula o fluido cósmico universal. Então, nós produzimos essas larvas, aquilo tudo que ele estava lá, o André Luiz, no outro capítulo, observando no organismo físico dos médiuns que estavam esperando que a sua mediunidade, ou de psicografia, ou de psicofonia, se desse, mas um estava atormentado pelos desregramentos sexuais. Outro estava atormentado pela glutomia. E aí foi, cada um com uma problemática. E todos eles apresentavam essas larvas mentais. Ele observava no organismo físico deles essa manifestação produzida pelas nossas ideoplastias. Foi para todo mundo? Quando a gente já está com esse tipo de desequilíbrio, que o André Luiz retratou, olhando para o corpo físico do médium e encontrando essas larvas, esses corpúsculos totalmente mentais, invadindo as células físicas, destruindo, desequilibrando, sugando o seu fluido vital. Entenda, quando a gente já está nesse ponto, concomitantemente a gente tem os desencarnados que se afinizam com a gente, já grudado também. Porque também não é a obsessão, a base da obsessão também não é a mente. Assim como a base da mediunidade é a mente, a base da obsessão também é. Então, entenda, aquela noite foi dedicada a salvaguardar todos, os médios que estavam ali para trabalhar, as pessoas que frequentam aquela casa espírita, todos estavam sendo ajudados, mas todos com um quadro muito parecido. Os médiuns que deveriam estar ali para trabalhar estavam tão adoentados como as outras populações que estavam ali, de encarnados e desencarnados. Interessante, né? Como a gente dá trabalho, né, gente? E aí o Alexandre vai ajudar a gente a entender tudo isso. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, né? Porque ele não está falando desse vampirismo dos morcegos que sugam, né? O vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas, no fundo, não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias em se tratando de vampiros que visitam os encarnados
é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida nos estojos de carne dos homens. Qual a diferença dos vampiros lá dos contos, né? Que o vampiro de noite saía e vinha sugar, né? Aqueles filmes que tinham de vampiro, né? Esse fenômeno ocorria à noite, mas esse vampirismo aqui que a gente está vendo ocorre a qualquer hora do dia. Basta a gente abrir uma brecha e aí pronto. A gente começa a ficar suscetível a sofrer desse vampirismo. Olha que interessante. Vocês entenderam o quadro do vampirismo? O quadro do vampirismo são os obsessores que sugam, mas também temos a auto-obsessão, não temos? Não é um tipo de obsessão? Aos médios que estão desequilibrados, eles mesmos se encarregam desse processo. E eles mesmos formam aquelas larvas que vão desequilibrar todas as células do corpo físico, como foi retratado o quadro dos médios na aula passada. Foi? Estou batendo bem, que é para ver se fica claro. E Alexandre continua explicando para a gente. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscreve à carne transitória? Não, né, gente? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. Aí ele vai falar algumas. A cólera, a intemperança, isso tudo, ó, são patogêneses, são causas de patologias mentais. Porque parece que a gente está falando ali de doenças mentais, a gente está falando daquele que tem que tomar medicação de tarja preta, de um bipolar, de um esquizofrênico. Ele está falando de outras formas de doenças mentais, que ele vai explicar aqui, ó. Qual é a gênese dessas doenças mentais? Aí ele vai falar a cólera, que a gente tem, a intemperança, a gente tem. Deixa eu ver aqui. Os desvarios do sexo, que a gente viu na aula passada, as viciações das vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Lembra que eles viam naqueles médiums mais larvas, ao que estava desregrado sexualmente, ele via lá na bolsa escrotal, caminhando aquelas larvas, consumindo, desequilibrando toda a aparelhagem do órgão sexual daquele médium. Então, ele está falando que formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Por que não é sempre? É só quase. Porque às vezes a gente está em processo já de equilíbrio também. A gente já está começando a sair das nossas enfermidades, mas a gente tem karmas passados que precisam ir sendo queimados aos poucos até a gente se desvencilhar de toda uma patologia. Uma patologia que eu digo, né, mental, de intemperanças, de viciações que a gente viveu por diversas e diversas vidas. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro. Isso para os cientistas, né? Mas para a gente não. Dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Então, para o médico da Terra, ele vai olhar o corpo físico, mas nós sabemos que nós temos um corpo que moldou esse corpo físico. Quem é esse corpo? É o perispírito. Nós sabemos disso. O médico não está interessado nisso, né? Atingido um molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, se a nossa mente ficar vibrando sempre na sintonia dos nossos vícios, que a gente ainda não conseguiu trabalhar e transformar e transmutar, a gente vai enfermar o nosso corpo. A gente pode se tornar presa dessa complexidade que é o vampirismo. Pode falar, Márcia.
E a gente vai marcando o perispírito também, né? Com essas situações. Isso aí. Coisas que nós pensamos ou comportamentos que nós repetimos com frequência, se são coisas boas, que bom. Mas se são coisas ruins, vão marcar o nosso perispírito. Imagina uma pessoa que está sempre irritada, já acorda irritada, anda o dia inteiro na irritação, briga com todo mundo. Ela está marcando o perispírito dela de uma forma negativa. Então, assim, ao longo dos anos, é água mole em pedra dura? Como tem duração esse comportamento, esse tipo de pensamento vicioso, ele é igual água mole em pedra dura, ele bate, bate. A água é mole, a pedra é dura, imagina, né? Mas o que vai fazendo ao longo dos anos a água do mar que bate na rocha? Aos poucos ela vai imprimindo uma nova forma, não vai? Apesar da água ser mole e a pedra ser dura. No entanto, a frequência daquilo ali vai marcando as rochas. E assim somos nós. Se a gente tem uma frequência de comportamento, a frequência que eu falo é repetição, né? Uma repetição de um comportamento vicioso, aos poucos, esse comportamento, ele marca o perispírito e, por conseguinte, ele vai marcar o corpo físico, vai levar patologias para o corpo físico. Tudo começa lá a nível perispiritual, mas se é muito repetitivo, acaba se materializando no corpo material. Muito bem lembrado, Márcia. Aí o André Luiz, ele é um grande questionador e ele vai fazer os questionamentos dele. Não sopitei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendências psíquicas? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nessa última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? Então, ele quer saber, essas larvas são de causas externas? Esse é o primeiro ponto da pergunta. Essas larvas são de causas externas, e como a gente cede mentalmente, ela acaba penetrando o nosso corpo e nos enfermando, né, por sintonia, ou, em última hipótese, somos nós que produzimos essas larvas com os nossos pensamentos. E, em suma, ele também quer saber se, porventura, nós poderíamos, em última hipótese, né, nós poderíamos contagiar outras pessoas com a nossa forma de pensamento? Ele também quer saber, ele fez um monte de perguntas, eu também faria. Eu quero saber tudo isso. Eu acho que vocês também querem. Então, vamos lá. O Alexandre vai ajudar a gente. Primeiramente, a semeadura. Opa, então tem um semeador. E aí começa a apertar para o nosso lado. Alguém semeia. Depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como de escalracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Vamos continuar. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. Então, somos nós os semeadores de todas as coisas. Para a gente estar doente, a gente teve que permitir que essas sementes fossem lançadas no solo da nossa vida e elas se desenvolvessem e frutificassem. Não é assim?
Então, ele está trazendo isso como é da nossa responsabilidade a semeadura, a plantação. Fazer essa semente, dar condições para essa semente crescer e surgir, e dar flores e frutos. A gente está falando de semente ruim, né? Porque as larvas não são coisas boas. Então, vamos continuar, que ele tem que continuar a gente. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Então, tudo isso atrai esses germes psíquicos na esfera da alma. Então, ele está começando a dar uma segunda resposta. Primeiro, eu sou responsável por ela penetrar no meu corpo, porque fui eu que dei guarida a ela. Segundo, ele está dizendo, todos esses sentimentos, quando a gente possui eles, a gente abre campo para ficar suscetível deles. Nossa, então piorou a situação. Piorou a situação. Piorou a situação. Porque não só nós podemos produzir, mas como a gente também pode pegar as sementinhas por aí afora, né? E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, então ele disse que pode contagiar. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Além de eu produzir, que a gente produz, a gente viu que jogou na psicosfera, lembra no livro passado dos mensageiros, que tinha uma nuvem que ficava por ali? Além de nós produzirmos, nós ainda podemos um contaminar o outro. Olha que delícia. Basta a gente fazer o que? A sintonia. Então, a situação é grave. Eu posso me contaminar, desde que eu faça sintonia. Pode falar, Mirza? Eu ia falar sobre isso, porque é certo que pode haver contaminação, mas assim, eu acho assim que a gente tem sempre que pensar que se houver a contaminação, se eu me contaminar por alguma energia que você tenha, a responsabilidade não é sua, é minha. Exatamente, foi muito bem colocado, né? Porque senão a gente fica pensando assim, tá vendo? Foi a culpa dele. Não, a responsabilidade é minha. Eu é que estava na mesma sintonia que você. É isso aí, foi muito bem colocado. Senão a gente começa a empurrar o pacote para o colo das outras pessoas. E isso é fácil, né? Isso é fácil. É como, por exemplo, a gente não teve a época aí do Covid, a gente sabia que para a gente não se contaminar, a gente tinha que usar máscara. Se o gaiato sai sem máscara, ora, ele está desafiando. O problema é de quem? É dele. Né? Então, é isso aí, a gente tem que entender que essas larvas mentais, elas estão aí jogadas, elas estão andando, elas estão parando, né? Que a gente produziu, elas estão parando. Se eu passo na rua e, de repente, eu tenho um ataque de cólera por alguma coisa, de raiva, né? Fico com raiva. É porque eu tenho um carro parado na frente, é porque não sei o quê, é alguma coisa que aconteceu, e eu mergulho fundo dentro daquilo ali, eu fico suscetível de contaminação. Então, ele colocou ali algumas das intemperanças que me tornam suscetíveis. Pode falar, Patrícia. O que eu pensei aqui também, Enir, que é dentro do que a Mirza falou, nós somos responsáveis pelaquilo que atraímos, mas também somos responsáveis pelaquilo que emitimos. Somos, porque nós é que produzimos essas larvas mentais. Sim. Né? A responsabilidade, estão até colocando ele no chat, deixa eu chegar lá no chat, essa responsabilidade, ela é sempre nossa, isso mesmo que a Regina colocou. Porque se a gente produz, a gente é responsável. Se a gente se afiniza, a gente é responsável. A gente fica compartilhando coisas ruins, né? Então, assim, a responsabilidade do mal que há na Terra nunca vai ser de Deus. O mal, ele deriva do homem. Quantos males nós vivenciamos aqui por imprevidência? Se a gente fosse mais previdente, todo dia,
a gente faria um minuto de reflexão no final do dia, como Santo Agostinho ensinou para a gente, e todos os dias, então, a gente poderia trabalhar essas intemperanças da nossa alma aí, a cólera, a desesperação, o ódio, qualquer outro vício, né, o ciúme, a inveja, e vai por aí fora. A gente ia trabalhando esse tipo de situação, e o que ia acontecendo? A gente ia ficando menos suscetível, e nós seríamos menos um a produzir os males desse tipo que a gente está estudando aqui essa noite, na psicosfera da Terra. A gente seria menos um a produzir essas larvas. Menos um a se contaminar e menos um a produzir. Isso não é bom? Isso é ótimo. Eu não posso dar conta de expulsar todos os males que existem na Terra. Mas se eu for menos um a praticar o mal, a Terra vai ser melhor. Nós não vamos corrigir a Terra. Tem uma lei chamada Lei de Liberdade que nos confere livre-arbítrio. Eu não posso botar amor no coração das pessoas. As pessoas têm que querer desenvolver o amor dentro de si. Vamos continuar. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Que trágico, né? Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Isso aqui fechou tudo que a gente tinha chegado à conclusão, né? Se tem aqueles que são responsáveis por plantar as ervas daninhas, tem aqueles que não limpam os seus terrenos e mantêm eles sempre à disposição para que as ervas daninhas tomem conta. E aí fechou isso aí. Então, nós produzimos e, ao mesmo tempo, estamos suscetíveis de nos recontaminar ou nos contaminar de outros tipos de larvas, de outros. Olha que coisa horrível, né? Aí, deixa eu ir lá no slide. Já não basta o nosso, ainda vamos atrás dos outros, né? Você vê, né? A gente está guloso. Eu vejo isso, não é possível. Vamos lá, o Alexandre vai explicar mais ainda para a gente. E o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo, né? Ele tem misericórdia, mas ele é justo. Se você planta cardos, você vai colher espinhos, você não vai colher banana, maçã, né? É da justiça, cada um segundo as suas obras. Ninguém lhe confundirá os desígnios e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Então, morremos e carregamos isso tudo para o lado de lá. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Aos infelizes que caíram em semelhantes condições de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Então, as larvas se mantêm, essas formas de pensamento se mantêm, absorvendo as nossas energias mentais, elas se mantêm. E assim vai. E assim vai. Cada vez que a gente vibra mal, a gente não só corre o risco de se contaminar, mas também de ceder energia para manter o mal vivo. Nós somos responsáveis pela manutenção, muitas vezes, por exemplo, dos umbrais. Quando nós vibramos em desamor, na sintonia do desamor, a gente está mantendo vivo os umbrais.
Naturalmente que a fauna microbiana, em análise, não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha, aos galhos da árvore, e sugar-lhes as substâncias vitais. Que é o que os desencarnados fazem, né? Então, é assim que a gente vai se contaminando. E aí a explicação de Alexandre. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, quando nas esferas da carne, nossa mesa não se mantinha a custas das vísceras dos touros e das aves, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, exterminamos, né? Frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Então a gente está assim, apavorado, meu Deus, os desencarnados fazem isso, e o que a gente faz aqui? Eu botei ali aquela foto para causar um impacto, né? A gente indo no supermercado, a vaca indo no supermercado e comprando um braço nosso, um pé, uma perna. Interessante, né? Choca, mas não choca o contrário. Não choca o contrário, porque o contrário se tornou habitual. Interessante como a gente se habitua ao erro, como a gente se habitua ao errado. Mas a gente está na hora de rever muitas coisas. Tá em tempo. Tá em tempo. Renê, Sim. tem uma propaganda, eu não sei onde que eu vi, não, que um casal chega no mercado e pede carne de vitela. Aí o atendente pede a eles para aguardar um momento e vem com um bichinho vivo, pequenininho, né? Aí entrega para eles, aí eles ficam assim, nossa, mas que isso, não, é coisa mais linda, né? Fica todo assim mexido por ele receber um bicho vivo, né? Mas na verdade é isso, né? A gente recebe em pedaços no mercado. Só que na realidade é aquela coisinha fofa, linda, que a gente tanto admira quando está num pasto, né? Eu seria um pouco cruel com esse anúncio. Eu falei assim, leva para casa esse bichinho fofo, lindo, alimenta bem ele, depois faz a sua vitela. Isso aí. Que aí, quando a gente cria os laços de amor, como é que a gente mata? Exatamente. Né? Dias virão que nós protegerão os nossos irmãos na retaguarda. Eni, querida, Oi. em que página, em que parágrafo que você está, por favor? Que eu estou perdida. É porque eu já estou mais no fim do Eu livro. sei. Eu não estou aqui, eu não estou com um livro físico aqui, então eu não sei te dizer em que ponto que eu estou do livro, porque eu só retirei. Isso está na página 43. Porque vai depender das edições, né? Terceiro parágrafo. Vê se você acha aí, Misa. Já me achei. Já achou? Pode falar, 43 Eduardo. mesmo no meu. Oi, Eni. A última vez que eu matei uma galinha, isso eu já tinha meus 20 e poucos anos. Olha, eu me senti tão mal, que eu já tinha uma certa prevenção contra a carne de galinha, porque eu tinha comido muito quando criança. Mas eu me senti tão mal que eu não consegui comer. Nós estamos caminhando, ou deveríamos, para cada vez consumir menos os animais, né? E tentando se desvencilhar ao máximo desse tipo, porque o planeta vai mudar vibratoriamente, não vai comportar mais a gente fazer uso da carne, né, do alimento de ser vivos, de se alimentar-se de seres vivos, né? A gente precisa se habituar a essa realidade, mesmo que a gente não goste muito. E aí o André Luiz vai continuar questionando, né? Contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? Quer dizer, ele quer saber, você não tem proteção, não? Você fica à mercê disso aí, né? E o amparo das entidades angélicas amorosas, amorosa defesa de nossos superiores? Quer dizer, é a pergunta que muita gente às vezes faz quando vai lá na casa espírita, que fala que está obsidiado, mas minha proteção?
nós temos proteção, mas nós não fazemos por onde ser protegidos. Ter proteção é uma coisa, se entregar ao desregramento e querer que os outros se virem é outra. A gente está aqui para cada vez mais assumir a responsabilidade dos nossos comportamentos por pensamentos, palavras e obras. Então, por mais difícil que seja ouvir isso, mas entenda, a gente não pode culpar os amigos espirituais por nós estarmos sendo assediados dessa forma, porque esse assédio diz respeito aos nossos comportamentos que são desequilibrados. Proteção a gente tem, o Alexandre vai ser franco. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho da evolução através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Nós somos bons para esses animais? Os animais acreditam na gente. E a gente mata eles. Por muito menos a gente não perdoaria. Não lhes devastávamos a vida personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, tirar a primeira pedra. Não mesmo. Pode falar, Patrícia. Eu estava pensando aqui, né, Inês, e tudo volta para o mesmo lugar, né, que é o prazer. O sexo, a gula, a carne, tudo isso é voltado só para uma coisa, para o prazer. Nosso prazer. Nosso prazer. Só para isso. Porque a gente nem precisa comer isso, mas é só para isso. Hoje a gente tem conhecimentos o suficiente para entender que a gente não todos os vícios, né? Todos os vícios, de um modo geral, é voltado para o prazer, só isso. Sim. A gente encontra prazer. Se não encontrasse, a gente se libertava, porque quando uma coisa é ruim, a gente se afasta. Quer dizer, acho que o foco de se trabalhar é em cima dessa questão, né? Do prazer. É mudar esse pensamento, tentar encontrar uma outra forma desse equilíbrio, né? De buscar equilíbrio, isso aí, ao invés da gente se entregar a coisas que a gente não está conseguindo administrar. Por que é o vício? É algo que a gente tem dificuldade em administrar. É algo que nos dá prazer, mas que nós temos dificuldade de administrar, de se desvencilhar. A gente está escravo. Enquanto a gente for escravo, vai ser difícil. Vai ser difícil. As nossas prisões são internas, muito mais do que externas. Sim. Concordo plenamente. Pode falar, Márcia. É muito bom a gente falar esse assunto aqui agora, porque quantas pessoas chegam assim à nossa idade, quem está do grupo, né, que já chega mais lá na frente, com sérios problemas de saúde, devido a quê? A essa alimentação de uma vida inteira sacrificando esses seres. Então, isso é certo. Chegar lá na frente te causa, você tem problemas de saúde. Aí chega lá na frente o médico, não pode comer carne. Mas talvez aí já seja tarde demais. Sabe? Então, assim, um comportamento errado, uma vida inteira, sabe? E é tão mais leve a gente ir mais nos vegetais, tão mais leve, sabe? Nas frutas. A natureza está aí para a gente, rica, né? Saborosa, né? Amei. Quanto mais cedo a gente
quanto mais a gente cedo começar a mudar os nossos hábitos, mais fácil vai ser para nós. Então, essa geração que está vindo aí já é mais fácil, a gente já pode botar outras coisas na sua alimentação que vai fazer com que ela não passe por aquilo que a gente passou, né? De só se saciar se comer uma comida muito pesada. Se não for muito pesada, não se sacia, né? A gente, cada um está tendo a sua hora de chance, né? Mas aos que estão chegando, cabe a gente levar o melhor dessas informações para a juventude, né? Porque a gente já passou um longo período que a gente já fez o erro, a maioria de nós, já comeu. Eu não vou falar, eu não gosto muito dessa coisa que a gente não pode, a gente não deve comer, né? Não é que a gente não pode, a gente não deve, em consideração aos nossos irmãos da retaguarda, né? Obrigada, Eni. Que isso? E aí o Alexandre vai nos ajudando. Ele fala assim: se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como os germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios cujas instruções, mais simples, não são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos, né? Então, ele vai abrindo outros pontos para a gente pensar. A gente quer sempre ser amparado, mas e o quanto que a gente também está amparando? Né? A gente quer amparo dos mais altos, dos espíritos superiores, mas aqueles que foi colocados na nossa vida, que nós deveríamos amparar, a gente tem sempre uma grande desculpa para não fazer. Então, ele também está mostrando um outro ângulo, né, para a gente olhar as vertentes, quanto que a gente reclama que a gente, às vezes, acha que não está sendo protegido o suficiente, mas como também a gente não cumpre com a nossa função de protetores, né? A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países, há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenares. Mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Então, assim, o que a gente puder fazer hoje para melhorar os nossos hábitos alimentares, gente, vamos fazer. Talvez a gente não consiga se tornar totalmente vegetariano nessa vida. Mas se a gente conseguir diminuir bastante, a gente já vai estar ajudando muito a nós mesmos, ao planeta e aos nossos irmãos na retaguarda. E a própria espiritualidade entende que tem vícios que estão tão arraigados que não tem como a gente tirar de um dia para a noite. Mas quanta coisa a gente pode fazer, a gente está dando desculpas para não realizar. Segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico, que aí ele está se referindo de novo àqueles companheiros da outro capítulo, é problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos ansiosos pelos altos valores psíquicos tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Surpreendeu-se você com as larvas que lhe avassalam as energias espirituais. Agora verás as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto esperando os regressos. Então, olha lá. Não só eles estavam com aquelas larvas, produzidas por eles mesmos, mas quando eles saíam da casa espírita, lá estavam os seus obsessores aguardando eles para voltarem prazerosamente para casa. Que situação, né, gente? É isso. Então, no próximo capítulo, provavelmente, vai narrar os companheiros daqueles médiuns. Oi? Deixa eu tirar uma dúvida. Pode Aqui, falar. ele está dizendo que na mesa mediúnica
Sim. essas larvas eram vistas. Os trabalhadores iam para as mesas mediúnicas com essas larvas. A gente viu no capítulo passado, lembra? Do psicólogo. E quando eles saem, os obsessores estão aguardando por eles, os deles, né? Que triste, né? É dose, não é? É isso aí. Para Leão. Para gigante. É para gigante. E eu acredito que no próximo capítulo eles vão falar um pouquinho dos amigos espirituais, dos obsessores, né? Que os aguardam fora da casa espírita, vai ser narrado um pouquinho mais sobre eles. Então, além deles carregarem todo esse processo dentro deles, ainda tem também o vampirismo das entidades espirituais, dos obsessores, que estão aguardando eles para lhes sugar um pouco mais das energias. Isso é a nossa realidade. Não é só a gente, né, porque a gente está falando de médiuns, né, médiuns que trabalham, mas isso aqui é para todos nós, médios pouquinho, médios médio, médio muito, né? Isso aí. Para qualquer um. Nós todos estamos suscetíveis de tudo isso daí que ele está narrando. Só que ali o trabalho desse livro é falar dos médiuns. Dos médiuns, isso aí. Então, ele está dando as explicações, mas isso, todos nós somos passíveis disso que a gente está vendo ali. Todos nós, sem distinção. Até porque todos somos médiuns. Nem todos ostensivos, mas médiuns somos todos. Então, todos nós somos suscetíveis desse quadro ali que ele retratou para a gente. Dureza, né? Eis a realidade. Tem muito a caminhar. Oi, Eduardo, pode falar. Tem no YouTube, tem uns canais que falam sobre espiritualidade de forma cômica, né? Então, tem bem essa situação. Tem que vem uma pessoa, uma espírita, né? Acompanhada por uma obsessora. Aí ela entra na casa espírita e tem já um outro obsessor na porta. Aí, senhor, como é que tá? Tudo bem? Tá? Como é que tá o pessoal? Não sei o quê. E aí, estão lá dentro. Não sei. Então, a gente não pode entrar, né? Aí passa um tempo, daqui a pouco sai a espírita que a obsessora estava acompanhando. Aí o outro obsessor fala para ela assim, agora tu tá mal aí, do jeito que ela tá. Não, espera só um pouquinho. Aí isso que a espírita sai, ela esbarra numa pessoa, no transeunte. Aí já sai xingando, não sei o que, agora eu posso ir com ela. É assim mesmo. Lembra da cólera, da intemperância, é assim mesmo. Pode falar, Maria José. Oi, não, quando eu reli esse capítulo agora com vocês, e antes do estudo, né, meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 26 anos, eu estava criticando muito ele, sabe? Mas eu relendo esse capítulo, eu entendi ele. Ele resolveu ser vegano. Quer dizer, primeiro vegetariano, ele não está totalmente vegano, não. Mas a família caiu em cima dele de uma tal maneira, porque todo mundo acostumado a se reunir para churrasco. Eu não como muita carne vermelha, não. Eu como pouco frango, mas não como muita carne vermelha, não, porque me faz mal. Não é que eu não gosto, não, eu gosto, mas me faz mal. Mas o meu sobrinho, ele com uma nutricionista, ele não foi sozinho por conta dele. Uhum. Ele falou que ele não queria chegar na idade minha e da minha irmã, que é mãe dele, cheio de problemas como a gente tem. Uhum. Então, ele estava desde... Você falou da juventude, que já vem mudando. Eu acho que ele está aí para ensinar a gente, porque ele tem só 26 anos. Ele fez 26 anos agora. Ele casou com uma moça igual a ele, também que não come carne. Fez um open house na casa dele quando ele casou, com feijoada vegana. Que é muito bom. Então, a gente não sentiu falta de nada, de absolutamente nada. Aí eu falei assim, está vendo como é que a gente pode não comer carne? Pois é. Quando ele veio na minha casa, que ele sabia que ia ter carne, que meu genro estava fazendo um estrogonofe de frango, ele pediu no iFood, ele não comeu.
A gente tem como melhorar essa nossa condição. Eu Mas a só gente acho que para muita consegue. gente é complicado, porque fruta é uma coisa que não é acessível no mercado para todo mundo comer, por causa de dinheiro, por causa de preço. Tem muita gente que deixa de comer as frutas porque não tem como pagar. 1 quilo de maçã, R$ 10, R$ 12, você compra 4, 5 maçãs. Às vezes, famílias numerosas, eles têm uns hábitos alimentares mais, que eu percebo nas pessoas, uns hábitos ruins por falta da situação financeira da família. Mas Sabe? tem outras coisas que a gente. Nosso assunto a gente não pode estender aqui sobre isso, né? Mas Exatamente. existe uma outra forma de Existe. alimentar-se aí. A Eu, Dani por exemplo, está troco colocando. carne perfeitamente por ovo. Eu não posso ser vegana, não. Eu não sei, eu, na minha idade, eu estou com 67 anos, eu não saberia, eu teria que ter um acompanhamento muito grande, né, de nutricionista para tirar. Eu não sei o que eu posso substituir de proteína, eu teria que fazer igual meu sobrinho fez, ir para uma nutricionista e pedir ajuda. Seria o ideal. Né? A Dani está colocando aqui, a Dani no chat, ela está colocando, a Dani é nutricionista, ela disse que há 30 anos ela é vegana e não sente falta. Ela disse que arroz com feijão forma a melhor proteína, e é verdade, eu como muito arroz com feijão. E, assim, eu não sou vegetariana, eu não gosto de carne, então, muito raramente eu boto carne na boca, só se não tiver jeito, se não tiver plano B, né? Mas, assim, eu também não sinto falta. Para mim, Eu também não sinto falta, não. Agora, assim, eu teria dificuldade de ser vegana, porque confesso que gosto de leite e ovo, confesso. Então, mas eu também estou fazendo o meu esforço, né? A partir do momento em que a gente vai se esforçando, gente, tudo que a gente conseguir diminuir já é ganho para todos nós. É isso que a gente precisa pensar. Tá bom? Eu vou pedir a Leida, por gentileza, para fazer a nossa prece final. Obrigada, Márcia, pelos parabéns. Obrigada, viu? Deus nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, médico das almas, os nossos amigos e mentores espirituais que tanto nos acompanham nessa nossa trajetória evolutiva. Hoje temos só que agradecer pela oportunidade da vida e pelo auxílio constante que nos favorece o nosso caminhar menos pesaroso, bem como também o despertar de muitas coisas que no passado não entendemos, mas que hoje, com o estudo da nossa querida doutrina e a participação em grupo de demais debates, estamos vivenciando melhores do que hoje, bem como também estamos tendo a oportunidade de refazer os caminhos para darmos prosseguimento de forma moralizadora à nossa trajetória evolutiva. Imensamente agradecemos, queridos amigos, pela oportunidade da vida, por aqui estarmos nesse estudo e pela nossa vontade de irmos em busca de cada vez mais melhorarmos a nossa condição espiritual, nossa condição moral, favorecendo assim o nosso corpo na nossa jornada evolutiva, para que possamos entregar ao nosso Pai o envoltório que tanto nos favoreceu, nos dignificou nesse nosso momento encarnatório. Que possamos ter uma semana de paz e harmonia e que os ensinamentos do nosso querido Mestre possam sempre ser vivenciados, lembrados por nós, para que nas nossas dificuldades do dia, dessa semana, possamos lembrá-los, para que assim também possamos tentar seguir os teus ensinamentos, enfim. Imensamente agradeço por tudo que temos, por tudo que adquirimos e que nos ampare agora e sempre. Olhar pelos nossos lares, pelos nossos familiares e mais uma vez, querido Mestre Jesus e Deus, nosso Pai e demais amigos da espiritualidade, te agradecemos pela oportunidade da vida, que assim seja.